Paz do Senhor. Amém? Vamos começar o culto deste dia 18 de maio. Culto que somente para Deus é devido. Nós oferecemos a Ele. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Isaías, capítulo 43, versículos 2 e 3. O 3 só a primeira parte. Isaías 43, versículos 2 e primeira parte do versículo 3. Isaías 43, versículos 2 e 3, primeira parte. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não se queimarás, nem a chama arderá em ti. Primeira parte do versículo 3. Pois eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Amém. Vamos orar? Senhor, louvado e engrandecido e exaltado, continua sendo eternamente será o teu nome, Pai. Amém. Muito obrigado, Pai, por este momento ímpar de estarmos aqui em culto na tua casa. Amém. Para louvar, engrandecer e exaltar o teu santo e poderoso nome. Amém. Senhor Deus, nós queremos pedir nesse instante para aqueles que não puderam vir, que o Senhor esteja acompanhando-os. Eu sei que eles virão pelas redes sociais, pessoas de São Paulo que costumeiramente estão em união conosco, estão aqui, Senhor, em comunhão, e hoje por uma dificuldade não puderam vir. E o Senhor conhece a dificuldade de cada um. Esteja visitando, Pai. Que eles recebam também esse culto, que eles participem ativamente e ouçam a Tua palavra poderosa, Pai. Amém. Muito obrigado por aqueles que moram aqui ao lado, que por algum motivo também não puderam vir. O Senhor conhece todos os motivos, Pai. E aqueles que ainda têm o desejo de vir, acelera seus passos, porque ainda há tempo, sempre há tempo para chegar à casa do Senhor, porque o Senhor é o dono do tempo, Pai. Amém. Traga-os, Pai, de segurança para cá. E obrigado por cada família daqui da nossa igreja. E obrigado porque nós podemos ofertar esse culto a Ti. E estamos aqui dispostos e disponíveis para ser usados por Ti e para Te adorar, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Quando passares pelas águas, pelos rios, eles não te submergirão. É palavra de Deus, é promessa de Deus. Quando passares pelo fogo, não arderá em ti. E quem fala isso é o Santo de Israel, o nosso Salvador. A Ele que nós vamos adorar, cantando o hino 130 do Inário Evangélico. Contamos aí com as nossas sopranos, né? Sopranos. Vamos lá, hino 130 do Inário Evangélico. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz com glória, 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 com glória coroai. Ó escolhida geração de Deus eterno Pai, de Deus eterno
Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas 22. Lucas 22, versículos 31 a 34. Lucas 22, 31 a 34. Diz assim a palavra. O título é Pedro é avisado. Diz assim no 31. Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Mas eu, Jesus, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. 33. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. 34. Tornou Jesus: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Amém. Conhecemos esta passagem
Jesus falando com Pedro, que o Satanás pediu para peneirar ele, para peneirar os discípulos. Jesus falou: eu roguei por vós, eu roguei por ti, Pedro, eu orei por você, eu orei e para você não desfalecer a fé, e quando você, Pedro, se converter, você venha fortalecer a teus irmãos. Mas Pedro, achando que estava convertido, respondeu: Jesus, eu estou pronto. Eu estou pronto a ir para a prisão contigo. Eu estou pronto a morrer contigo. Morrer por ti. E Jesus fala: Pedro, ainda hoje você me negará 3 vezes antes do galo cantar. Isso era por volta, sei lá, quem sabe meia-noite, 10 da noite, porque o galo canta às 4 da manhã, 5 da manhã, e Jesus estava lá na casa do sumo sacerdote para ser julgado. E Jesus fala que Satanás pediu para peneirar ele, mas ele rogou por Pedro. E Pedro fala: eu estou pronto, Senhor, eu estou pronto. Jesus fala: o galo, até de manhã que vai cantar o galo, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E Jesus sabia, Jesus que conhece o futuro, conhece o coração de cada um, sabia da fragilidade de Pedro. E assim também Jesus sabe da nossa fragilidade. Amém. Quantas vezes nós podemos estar fazendo coisas achando que estamos certos e estamos negando ao Senhor Jesus? Porque Jesus sabe que somos fracos, temos as nossas fragilidades. Pedro falou com força: eu irei, eu te amo, Senhor, eu estou contigo, eu não me abro. Falou, né? Forte. E Jesus olhou assim lá no coraçãozinho e falou: você não sabe nada, Pedro. O galo ainda não cantou e você já me negou 3 vezes. Você vai ver só, espera para ver. E a gente sabe da história que aconteceu, né? Vamos ter um momento de oração, pedir perdão e pedir para o Senhor orar por nós. Jesus orou por Pedro. Satanás queria peneirar Pedro. E que Pedro fez? E que Jesus fez? Orou por Pedro. E falou: Satanás, esse não, Pedro, esse não, Satanás, esse não. Jesus orou. E é assim que Jesus ora por nós também: esse não, essa não. O Satanás quer peneirar a Hilda, a Rosimeire, e ele fala: essa não, essa família não. Jesus fala: eu orei, e Jesus ora por nós, intercede ao Pai lá por nós. Vamos orar por esse momento de confissão, e depois eu peço para a Rosimeire quebrar o silêncio. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, nós estamos, ó Pai, na tua casa de oração, Senhor. Aleluia. Para te louvar, para te engrandecer o teu santo nome. Aleluia. Ó Pai eterno, nós pedimos também que o Senhor nos perdoe. Às vezes a gente pensa que está fazendo tudo que é certo e no fim não estamos nada, está tudo errado. Perdoa, Senhor, cada minuto de nossa vida. Amém. Faça com que a gente possa estar na tua presença, Pai, para que a gente possa fazer a tua vontade. Aleluia. Nós te agradecemos pela nossa igreja, Pai. Aleluia. Que tu nos deste, Pai, pelos nossos irmãos, aqueles que não puderam vir. Oh, Senhor, tem misericórdia. Cada um deles, Pai. Amém. Que por força maior não estão aqui hoje. Aleluia. Mas eu quero te agradecer que o Senhor deu essa oportunidade de podermos estar aqui para te louvar. Abençoe também a vida do pastor Gutenberg, que ele continue sempre com esse ânimo, com essa alegria de estar na tua presença. Oh, aleluia. A dona Hilda também, Pai. Abençoe ela. Obrigado pela Hilda, Pai. Que o Senhor, que ela possa estar sempre ao nosso lado, Pai.
com toda a alegria do coração. Amém. Muito obrigado por Senhor nos perdoar. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Receba a proclamação do perdão através do mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Nós lemos o 22, agora o 23. Lá no versículo 34. Quando Ele deu por mim e por você, por ti, a sua vida, Ele estava lá naquela cruz. E Jesus disse no versículo 34 assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E nós recebemos essa palavra porque foi por nós que Ele morreu ali. Foi por nós. Sabemos da história, sabemos do poder que Ele ressuscitou, está junto com o Pai e voltará. Mas vamos ficar com esse versículo e guardar no coração. Pai, perdoa-lhes. Nós recebemos o perdão de Jesus, porque vamos ter os nossos pecados não voluntariamente, não sabendo que estamos pecando, porque quando a gente peca sem saber, nós recebemos esse perdão. A gente não pode coadunar, concordar com o pecado. Sabemos que está errado, então vamos pular fora, mas nós erramos muito até sem saber. Então Jesus fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Amém. Amém. Vamos cantar o hino 226 do Inário Evangélico. Hino 226. Ele diz assim: dos altos céus desci, no mundo vim morar, na cruz por fim morri, tua alma por salvar, por ti somente, ó pecador, do céu à cruz eu vim, por ti provei do inferno horror, que fazes tu por mim. Então, porque te amei, ó pobre pecador, a morte suportei por ser teu Salvador, por ti somente, ó pecador, do céu à cruz eu vim, por ti provei do inferno horror, que fazes tu por mim. Do mais amargo ferro, o cálice eu bebi, a morte mais cruel
temos, primeiro eu vou ler aqui no primeiro livro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, é o versículo que nós cantamos no final das ofertas, 29:14, primeiro Crônicas 29:14, diz assim, primeiro Crônicas 29:14, quem, porém, sou eu? Isso é a palavra de Davi está falando isso. Quem, porém, sou eu? E quem é o meu povo? Que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Tudo vem de ti, e somente devolvemos o que veio das tuas mãos. Amém. Louvado seja. Enquanto cantamos o hino 144, vamos colocar as nossas ofertas no caso fácil. Hino 144, do Hinário Evangélico. Palavras de vida, que é a palavra do Senhor. Não, 144, hein? Perdão. Foi isso que eu falei, né? Eu continuo falando, é esse mesmo. 144. Quero ouvi-las vindo uma vez, essas palavras de vida, narram tudo que Cristo fez, belas palavras de vida, elas vêm de cima, tem de Deus a estima, que alegres são essas palavras de vida, que alegres são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá belas palavras de vida. Sem Jesus salvação não há belas palavras de vida. Com amor te chama, para o céu conclama, que alegres são essas palavras de vida, que alegres são essas palavras de vida. Jesus Cristo eis o Salvador, belas palavras de vida, quer salvar todo pecador, belas palavras de vida. Ele é força e graça, seus fiéis com graça, que alegres são essas palavras de vida, que alegres são essas palavras de vida. Amém. Amém, Senhor. Senhor, louvado e engrandecido e exaltado seja o teu nome. Amém, Jesus. Senhor Deus, eu peço a tua bênção sobre estas ofertas, Amém. sobre as pessoas que não puderam dar, Amém. que não estão aqui hoje também para ofertar. Amém. Também abençoe eles para que numa outra oportunidade venham com alegria
trazer à casa do Senhor. Amém. Nós sabemos que o Senhor, com um braço forte, sustenta a tua igreja. Amém. Mas o povo quer colaborar para o crescimento do teu reino. Então eu sou grato. Eu peço que o Senhor ajude a pessoa que administra, que seja, Pai, orientada pelo teu Espírito Santo, para que essas ofertas tenham o melhor proveito possível. Amém. Eu oro agradecido em nome e por amor de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Tudo vem de ti, Senhor, e tu que é teu, tu damos. Amém. Louvado seja. Vamos colocar aqui. Fazer fácil do coração dele. Vamos com alegria louvar ao Senhor com alguns cânticos.
Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. O milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui. Podemos sentir a tua poderosa presença, poderosa e doce presença, Senhor. Como é bom estar na tua casa, Senhor Deus. Como oramos, como choramos por este bairro, Pai, para vir te buscar, Pai. Mas no seu tempo o Senhor trará. De tua cruz, teu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado, vivo hoje livre do pecado. Aleluia, Senhor. Vivo as promessas dos milagres, tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado, vivo hoje livre do pecado. Oh, glória, vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. Me dá vitória nesta hora. Oh, Senhor, hoje meu milagre vai chegar, Senhor. Já não vivo mais no pecado, Senhor Deus. Sou liberto do pecado por Jesus Cristo, Senhor. Muito obrigado por esse momento. Limpa de mim da tua presença. O milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora.
que desce como fogo, 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 vem como em Pentecoste, ó, vem e enche-me de novo, aleluia, Senhor, eu navegarei no oceano do Espírito e a me adorarei ao Deus do meu amor, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito Santo de Deus, que desce como fogo, 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 vem como em Pentecoste, ó, vem e enche-me de novo. Ó Espírito, vem Espírito, 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 que desce como fogo, 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 vem como em Pentecoste, ó, vem e enche-me de novo. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Oh, Senhor. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vem, Espírito. Aleluia. Deixa aqui. Oi. Aí chegou. Rapaz, amada. Chegou na hora da palavra. Louvado seja Deus. Ainda dá para chegou para a hora da palavra, né? É importante. Agora vamos para a poderosa palavra do Senhor. Tirei ali a mochila do material evangelístico. Olha, está pesada ainda, viu? Eu entreguei uns 200 ontem, acho que até uns 100 ali. Ficou muito. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Daniel. Daniel, capítulo 6. Daniel 6. Louvado seja Deus por este momento. Eu vou ainda pedir para a irmã Rosimeire pedir a bênção sobre esse servo.
Eu queria agradecer a vida do Senhor, que vai nos trazer a palavra do Senhor quer, que nos ajude. Muito obrigada, meu Deus, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Este servo que é movido à oração, preciso muito de oração para continuar firme nesse caminho maravilhoso que é o caminho do Pai, o caminho do Senhor. Daniel 6, nós vamos ler de 10 a 13. Daniel 6, de 10 a 13. Alô. Pronto, está bem alto aqui. A Nancy precisou pôr ele virado para cima. Domingo passado a Nancy pregou, pegou ele e virou assim. Virou tudo. Alô, muito bom. A gente já queria deixar o recado que a Nancy mandou o WhatsApp, que estourou um cano lá, problema de água. Eu não tinha falei, né, Meire? Falei? Então, e o encanador ia lá para arrumar, e é ela que vem, que traz as pessoas, né? Não tem ainda um líder entre eles, por enquanto, por um tempo ainda, é ela e o marido que são responsáveis, né, para trazer de São Paulo para cá, e ela nunca falta, que ela tem compromisso na mãe, né, só que dessa vez ela precisou faltar. Então, ela e aqueles juvenis e jovens hoje estão ausentes. Daniel 6, de 10 a 13. 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Sempre fez isso. 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. 12. Então se apresentaram ao rei e a respeito, no tocante do edito real da Escritura, disseram-lhe: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. 13. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos, dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Amém. Olha, amados e amadas, eu acredito que todo bom cristão conhece a história de Daniel. Quando Daniel é levado para a Babilônia, Babilônia, no sentido figurado, quer dizer falta de ordem, bagunça. Babel, já ouviu falar Babel? A Torre de Babel, aquela falta de ordem, bagunça das línguas, né? Então, Babilônia vem de Babel, bagunça, e também é dito como cidade grande construída sem planejamento. E quando Daniel chega ali na Babilônia, Daniel mantém o seu costume de orar, de servir ao Senhor.
E é importante eu dizer para vocês que Daniel é um jovem que dentre estes jovens se destacam Daniel, né? Tinha mais jovens com ele, e junto com mais 3, Misael, Ananias e Azarias, que é conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E Daniel era conhecido como Beltesazar. Pouco falam Belsazar ou Beltesazar, falam Daniel, mas na Babilônia eles tinham costume de pegar os cativos, os presos de guerra e mudar o nome, né, dos que ali estavam. E no entanto, Daniel desses jovens é o que mais se destaca. Daniel se destaca. O interessante é notar que a Bíblia diz acerca de Daniel, atente bem a isto. Quem está nos ouvindo pelas redes sociais e aqui, que vai aprender algo muito importante para a sua vida. Alguns princípios que fará de você hoje uma pessoa extraordinária. Atente bem a isso, você também das redes sociais. No capítulo 1, versículo 17 do livro de Daniel, diz dos 4 jovens, né? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Só que a Bíblia vai dizer que quanto a estes 4 jovens, Deus deu para eles, esses 4, conhecimento, inteligência em todas as letras, sabedoria. Porém, lá no 17, quanto a Daniel, Deus deu entendimento de visão e sonhos também. Além dessa sabedoria que deu aos 3 amigos dele, deu também para ele visão e sonhos. Ou seja, dentre os 4 jovens, Daniel se destacava. Só que quando nós falamos assim, quando alguém está se destacando, a gente pensa que esse camarada está tudo bem com ele, né? Tudo em ordem, que nem a pessoa está ali como copeira do rei, cargo de responsabilidade. A gente pensa que está tudo bem, né? Você lembra que Neemias ficou triste de estar como copeiro do rei e Jerusalém destruída? E Neemias fica triste, o rei chama ele e ajuda Neemias a ir lá para reconstruir os muros. Então aqui Daniel, a gente fala, quando uma pessoa se destaca, a gente pensa que está tudo bem, né? Não tem problema, está 1000 maravilhas. Daniel, ele estava cativo na Babilônia, preso. Daniel estava longe dos pais. Daniel tinha tudo para se corromper. Daniel tinha tudo para se afastar de Deus. No entanto, Daniel, não se afasta de Deus. Então a Bíblia diz que foi feito uma escritura, um edito real, para que ninguém buscasse a Deus ou homem algum que não fosse o rei, no período de 30 dias. Preste bem atenção nisso. Só que Daniel se destacava demais, e havia outros jovens que não eram Sadraque, Mesaque e Abednego, outros jovens no reino, que tinham inveja de Daniel, E esses que estavam ali vendo Daniel se destacar, armam uma cilada para pegar Daniel. Porque quem se destaca suscita inveja de outras pessoas. Quem está melhorando na vida, até no reino de Deus, sabe? Você está indo bem na igreja, está firme, as pessoas ficam com inveja. É inerente no ser humano do mal, aquele que não tem Deus no coração, sentir inveja. Então aqueles homens percebem que não vão encontrar nenhuma falha em Daniel. Eles estão com inveja, mas não vão encontrar falha, porque Daniel era um jovem que tinha comunhão com Deus, íntegro, sincero, e por ele ser de tal maneira, atente bem a isso, Deus estava concedendo a Daniel muitas graças, digamos assim, deu entendimento a Daniel, sabedoria acerca de sonhos, acerca de visões. E quem estava
exaltando a vida de Daniel, era o próprio Deus. Era Deus que estava dando essa vida boa para Daniel, essa sabedoria. No entanto, Daniel foi colocado à prova. Veja só, como se coloque no lugar de Daniel aqui. Então os homens dizem assim, esses jovens que estavam com inveja: olha, rei, faz uma escritura, faz um edito aí, para que as pessoas que quiserem alguma coisa tenham que fazer uma petição a ti, somente a ti. Aquilo, a princípio, pareceu bem aos ouvidos do rei, porque parecia que aqueles homens queriam exaltar o rei. O rei, eles falando assim, o rei ficou contente, falou: eles querem me levantar, né? No entanto, o plano era colocar Daniel numa cilada, porque eles perceberam que Daniel tinha uma vida de oração e continua, era um hábito de Daniel, era sempre orando, era uma vida que ele tinha de oração, e eles perceberam que não achava falha. Então eles pensaram: a única maneira de quebrar as pernas de Daniel, a única forma de a gente derrubar Daniel por completo, é armando uma cilada. E a gente faz isso, e o rei lança ele lá na cova dos leões, e pronto, acabou. Então eles planejaram tudo isso, porque a vida é assim, amadas. Quando você começa a crescer, a melhorar, quando você começa a se destacar, mesmo que você não fez nada para aquelas pessoas, Daniel não tinha feito nada para aqueles jovens, contra eles, nada. A única coisa que estava acontecendo é que o destaque de Daniel incomodava os seus coligados, incomodava aqueles que também faziam parte da corte do rei. E a vida é assim. No dia que você, preste atenção, começar a se destacar, aprenda, tenha como certo isso, que vai suscitar inveja no coração de outras pessoas. Eu falo isso porque eu passei por isso. Eu estou dentro dessa história aqui. E nem todo mundo está pronto a lidar com inveja. Às vezes a gente acha que aqueles que se destacam, está tudo bem com ele, mas é alvo de inveja, é alvo de crítica, é alvo de armação. As pessoas inventam coisas porque o brilho de Daniel estava ofuscando eles. Amada, deixa-me te dizer algo: ninguém pode apagar o brilho que Deus operou na nossa vida. Eu sou prova disso também. Ninguém conseguiu apagar a luz que Jesus Cristo passa para mim. É dele a luz é de Cristo. Ninguém pode apagar o seu brilho. É Deus que está te dando esse brilho. Nenhuma armação consegue derrubar o que Deus levantou. Eu sou testemunha disso. Nenhuma armação consegue derrubar o que Deus levantou. Ninguém pode ir contra aquele que Deus ungiu, aquele a que Deus está a favor. E assim era a vida de Daniel. No entanto, aquele edito é assinado pelo rei. E agora fica se sabendo que ninguém pode orar a Deus, que ninguém pode pedir nada ao homem, a não ser o próprio rei. Mas Daniel, como de costume, como nós lemos no versículo, ele tinha seu lugar de oração, ele tinha sua hora de oração, ele tinha seus momentos de oração. E a Bíblia diz que Daniel se colocava a orar 3 vezes ao dia. E isso não era algo assim de hoje sim, amanhã não, depois de amanhã sim, outro dia talvez não. A Bíblia diz que era um hábito. Olha que coisa linda, um jovem, ele era menino, jovem, coisa linda um jovem assim. Já pensou a gente ver nossos juvenis aqui que vem de manhã, o Pedro, quem sabe até um dia o Hugo,
Sabe, jovem, orar, tinha horário de orar. Coisa mais linda. Um jovem que todos os dias, ao acordar, diante de Deus, à tarde, diante de Deus, à tardezinha, mais à noite, diante de Deus, ao findar do dia. E a Bíblia vai dizer que, como foi lido, e ele costumava fazer isso. E ele dava graças a Deus. E ele orava para a sua terra, ele era patriota. A janela era aberta para o lado de Jerusalém. Ele orava olhando para Jerusalém. Pois bem, a pergunta que a gente fica no ar: o que essa história pode ensinar para a sua vida? Eu vou dizer o que ensinou para mim. O que tem a ver a história de Daniel comigo e com você? Atente bem. O que você precisa aprender com essa história? O que eu preciso aprender com essa história? Eu aprendi isto. Amadas, e vocês das redes sociais também, nós vivemos numa geração frágil. Nós vivemos numa geração chamada geração da depressão. Geração da ansiedade. Essa geração. Nós vivemos uma geração onde jovens até com saúde, com dinheiro, com carro, gente rica, com fazendas, com mansões, mas se encontram na fragilidade. Ainda mais os menos privilegiados financeiramente. Se os ricos já estão assim, pessoas que não têm problema significativo, mas vivem numa angústia, numa extrema depressão. E nós vivemos isso, amadas. No entanto, quando nós olhamos para a vida de Daniel, ele tinha tudo para ser um jovem depressivo, tudo, revoltado, tinha tudo para ser um jovem angustiado, acuado lá no seu canto, humilhado. No entanto, ele se destaca. Porque Deus nos faz crescer em meio às crises existenciais. E o que isso aí nos ensina? Atente bem o que isso nos ensina. Preste bem atenção. Umas particularidades deste jovem. E estas têm que ser particularidades da sua vida e da minha vida também. Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava em Daniel. Eu estou lá no Santa Gertrudes, no bairro, na rua, mas a rua não está em mim. Consegue entender? Faz sentido para a sua vida? Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava nele. Você pode estar no mundo, mas o mundo não está em você. Daniel é tirado do seio da família. Daniel é tirado do costume do seu povo. Daniel é treinado com os costumes da Babilônia agora, para servir ao rei. Daniel agora oferecem para ele o alimento, as bandejas do rei, e Daniel rejeita tudo. Porque a Babilônia não estava no coração de Daniel. Sabe qual é o grande problema hoje de muitos jovens, de muitas pessoas? É que eles estão no mundo e o mundo está neles. Eles estão no mundo e o mundo está neles. Daniel está na Babilônia, mas a Babilônia não estava nele. E é por isso que Jesus diz: Senhor, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Amadas, de estar no mundo, nós não podemos mudar. Estamos nele. O que não pode é o mundo estar em vós. Você pode estar no mundo. Não dá para mudar isso. Estamos no mundo. Mas o que não pode é o mundo estar em nós. E quando você não pode, é o mundo estar em você. Isso é que você não pode. O mundo está em você. As coisas da Babilônia que entram nos portais do coração de Daniel, que quer entrar, mas Daniel não deixa entrar.
quando é que nós começamos a fracassar? Quando as coisas do mundo começam a entrar no nosso coração. Aí a gente começa a fracassar. O inimigo sabe disso. Quando Daniel é levado, logo de início, lembra que o rei oferece a bandeja e ele já diz, não, eu não como isso. Lembra na história de Daniel, lá no começo, quando ele vai? Então, aquele servo diz, quando oferece a comida do rei, a comida que todos comem, aquele servo que leva a comida fala para ele, não, isto é ordenado pelo rei. O rei mandou que vocês comessem comida, falou para os 4 jovens. A comida diária do castelo. Todo mundo comia a mesma comida. E Daniel diz, não, dá para a gente só legumes. E verás que estaremos muito mais vistosos do que os outros que vão comer estas iguarias. E Daniel não quis as iguarias. A Bíblia diz que Daniel decide no seu coração não se contaminar com a comida do rei, com os manjares do rei. Tinha os manjares, as bebidas, né? Ei, amados, veja só, nós temos nos contaminados com as coisas do mundo. Corações contaminados com as coisas da Babilônia. O mundo é a Babilônia que está aí, como era o Egito, também comparado ao mundo. Então Daniel percebe que aquilo iria contaminá-lo. Então ele já diz, eu não quero me contaminar. Ele decide no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Então aprenda o primeiro, vamos numerar princípios para a gente fechar essa palavra. Aprenda o primeiro princípio para a tua vida, que eu aprendi para a minha vida. Você está no mundo, mas o mundo não está em você. Esse é o primeiro princípio. Você está no mundo, mas o mundo não está em você. O segundo princípio, Daniel estava longe de seus familiares, longe da sua terra. Daniel estava longe de tudo, menos longe de Deus. Daniel não estava longe de Deus. Você não pode se afastar de Deus. O grande erro, e um dos grandes erros da nossa vida, é quando permitimos que a Babilônia, o mundo, nos afaste de Deus. E quando nós nos distanciamos de Jesus Cristo, é quando nós perdemos o vínculo com Deus. Daniel não perde o vínculo por estar na Babilônia. Isso é muito importante. Mas com certeza, se a Babilônia entrasse nele, ele perderia o vínculo com Deus. Então aprenda esta segunda verdade. Segundo princípio, Daniel estava longe da sua terra. Daniel estava longe dos seus costumes. Daniel estava longe da sua família, mas Daniel não estava longe de Deus. E eu te pergunto, você está longe de Deus? Graças a Deus, quem está aqui, claro que não. E Daniel também não. Todos os dias ele estava ali diante de Deus, por meio da oração. Este é o segundo princípio da vida de Daniel. Agora eu vou falar o terceiro, atente bem a este. O terceiro princípio, a Babilônia não fez Daniel se afastar de Deus. Um dos grandes erros que o mundo tem nos feito, o mundo tem nos afastado de Deus. O mundo nos afasta. Você pode prestar atenção nisso. O mundo tem feito afastar a gente de Deus, mesmo que a gente queira ficar na presença de Deus, se marca compromisso com Deus, mas o mundo puxa você. E eu pergunto, você tem se afastado de Deus por causa do mundo? Tem? Pergunto também para as redes sociais, você das redes sociais. O mundo tem feito você se afastar de Deus, meu amado, minha amada? O terceiro princípio, Daniel é levado para a Babilônia.
Daniel está na Babilônia, mas a Babilônia não teve a capacidade de afastar Daniel de Deus. Veja só que extraordinário. Olha que jovem tremendo Daniel era. Olha que ensinamento profundo para os nossos corações. Agora eu vou dizer o quarto princípio que eu anotei aqui. As circunstâncias não mudaram o relacionamento de Daniel com Deus, mesmo aquelas dificuldades, a inveja, as armações contra ele, as blasfêmias, sujeito até ir para a cova dos leões, não mudaram. Ele poderia dizer assim: mas Deus, eu sou tão fiel, eu vou agora ser lançado na cova dos leões? Ele poderia pensar assim. No entanto, Daniel ensina para mim e para você que a circunstância não pode mudar o relacionamento nosso com Deus, como não mudou o dele com Deus. Daniel, presta atenção, ele poderia dizer: não, sabe de uma coisa? Já que só 30 dias que vale o decreto, eu vou ficar 30 dias sem orar, né? Daniel podia pensar assim, né? O decreto disse 30 dias, então ele poderia, não, depois que passar os 30 dias, aí eu passo a orar, eu volto a orar. E ele poderia dizer: já que eu não posso orar na vista, eu posso orar escondido, não é isso? Poderia orar escondido. Só que ele não poderia negar o relacionamento dele com Deus, aquele relacionamento diário, aquilo que era um hábito. Todos os dias ele estava ali orando, todos os dias ele estava naquele lugar, de manhã, de tarde e de noite, buscando o Senhor e agradecendo a Deus. Ele não poderia mudar isso. E muitas vezes, eu e você, nós temos mudado o nosso relacionamento com Deus por causa das circunstâncias que vêm para a nossa vida. Tem alguma coisa a ver com a nossa vida isso, né? Tem sentido. E é por isso que a gente tem altos e baixos. Parece a montanha russa, né? Uma hora está lá em cima, uma hora está aqui embaixo. Hoje estamos bem, amanhã estamos maus, depois de amanhã estamos bem, daqui a pouco queremos desistir, daqui a pouco queremos parar, daqui a pouco é assim, fica aquela sobe e desce. Mudamos a nossa consistência de acordo com as circunstâncias da nossa vida. Estamos passando apertado, ficamos tristes e queremos logo riscar Deus. Perceba que aqui nós estamos tratando de um jovem, longe da sua família, longe dos seus costumes, injustiçado, blasfêmia contra eles, mas ele permanece firme com Deus. Hoje, nós vivemos uma geração, vê se você se coloca aí, por favor, não se coloque nessa. Eu estou passando por um problema, Deus não está me vendo, Deus é isso, Deus é aquilo, eu vou logo para o mundo, eu vou logo para a Babilônia, é melhor, vou para o mundão, não vou mais para a igreja não, porque estou fazendo não está dando certo, vou logo para o mundo. Espera aí, analise, observe este jovem. Ele tinha tudo para desistir, mas ele continuou. Tinha tudo para ter a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus alterado, né? Ele podia mudar, mas ele permaneceu intacto, firme. As circunstâncias não mudaram o relacionamento de Daniel com Deus. Este é o quarto princípio. Já vamos encerrando, vamos para o quinto e sexto. Quinto princípio: Daniel não se envolve com a Babilônia. Quando eu falar Babilônia, você pode pôr mundo no lugar, viu? Você já faz entre parênteses mundo, Babilônia é mundo. Porque o mais importante para ele era o envolvimento dele com Deus. Ele não se envolve com o mundo para não perder o envolvimento com Deus. Tem pessoas que querem se envolver com Deus e com a Babilônia. E não dá. Não dá. Não dá para ter um pé no mundo e outro pé na presença de Deus. Não dá para andar com o pé em duas canoas.
No livro de Tiago diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Lembra disso em Tiago? De sorte que ainda fala que aqueles que querem ser amigos do mundo constituem-se inimigos de Deus. É assim que diz a palavra em Tiago. Se a gente aplicar aqui em Daniel, quer dizer assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis que vós, que a amizade, o envolvimento com a Babilônia é inimizade com Deus? De sorte que aqueles que querem se envolver com a Babilônia constituem-se inimigo de Deus. Ei, amadas, o relacionamento com Deus é um casamento. Quando eu me envolvo com o mundo, eu estou adulterando. E Daniel tinha esta plena consciência. Daniel não se envolve com a Babilônia. Daniel não tem nada a ver com a Babilônia. E eu quero falar para você: você não tem nada a ver com a Babilônia. Você não nasceu na Babilônia. Nós não temos nada a ver com a Babilônia. Você, amada, não tem nada a ver com o mundo. Nada. O mundo não tem nada para te dar. Você não nasceu para o mundo. Você não nasceu para a Babilônia. Daniel não nasceu para a Babilônia. A Babilônia não é lugar de Daniel. A Babilônia não é teu lugar. O mundo não é teu lugar. Você consegue entender? O mundo não é nosso lugar. A nossa pátria é o céu. A nossa terra é o céu. Nós somos provenientes de Deus. Eu e você não podemos nos envolver com o mundo, participar das coisas do mundo. Precisamos estar no mundo para atrair as pessoas para a igreja, para Cristo. Eu e você estamos no mundo, mas não podemos nos envolver com o mundo. Daniel estava na Babilônia, mas não podia se envolver com a Babilônia. Daniel, não adianta, se você se envolver com a Babilônia, você vai perder o seu relacionamento com Deus. Isso eu falo de carteirinha. Eu não posso, eu perco a unção que Deus me deu se eu me envolver com o mundo, se eu participar das coisas do mundo, das orgias do mundo. Se nós nos envolvermos com o mundo, automaticamente estaremos deixando de nos envolver com Deus. Toda pessoa que se envolve com o mundo quebra o vínculo de relacionamento com Deus. Toda pessoa, todo jovem, quando eu vejo o Hugo assim, eu vejo, todo jovem que se envolve com o mundo se distancia, se desvincula de Deus. São sentidos opostos. Sentidos opostos. Não tem como olhar para os dois. Não tem como se envolver com os dois. Não tem como andar com os dois. Este é o quinto princípio da vida de Daniel. O sexto princípio. Daniel era mais, eu estou lutando para ser isso, mais espiritual que carnal. Daniel tinha visões, tinha discernimento de sonhos. E o grande erro do ser humano hoje é que ele é mais carnal do que espiritual. Mas Daniel era mais espiritual do que carnal. E o que tornava Daniel mais espiritual do que carnal era a vida de oração. O que vai tornar você mais espiritual do que carnal é uma vida de oração. Amadas, a nossa vida, do jeito que está, não dá mais. Não dá mais. Uma vez eu tomei essa decisão. Por isso que eu estou falando dessa história de Daniel. A minha vida como estava não dava mais. Não dá mais. Nós, você e eu, precisamos decidir hoje. A partir de hoje, eu serei um Daniel. Eu vou acordar mais cedo. Eu vou pegar pelo menos 15 minutos
Eu vou colocar um sonzinho baixinho de um louvor pela manhã e antes de ir para o trabalho, antes de qualquer coisa, eu vou ter um momento com Deus. Antes dos meus afazeres, antes de ir para a faculdade, antes de ir para o trabalho, antes de qualquer coisa, eu vou ter 15 minutos de adoração. Vou colocar um louvor baixinho. Eu vou ter 15 minutos de oração. Eu vou ler pelo menos um capítulo da palavra. Comece hoje. Comece assim, decida. Eu resolvi dessa forma, eu falei, eu vou ser um Daniel. Sabe, ficou bem para mim esse jovem. Eu já não tinha mais a idade de Daniel, era mais velho, mas falei, eu vou ser um Daniel. E eu te asseguro que a tua vida vai ser totalmente diferente. E sabe por quê? Porque você vai ser como uma águia que atravessa as tempestades. As tempestades não conseguem te parar. Daniel estava ali sendo como uma águia, furando as tempestades. Nada foi capaz de parar Daniel. Então, seja mais espiritual do que carnal. E fechando esta palavra, o 7º princípio e último. Daniel não é vencido. Daniel é vencedor. Gutenberg não foi vencido. Gutenberg é vencedor. Eu peguei para mim. A Bíblia diz que quando lança Daniel na cova dos leões, coloca a pedra. E o rei gostava muito de Daniel. O rei foi enganado. Ele gostava muito. No outro dia, bem cedinho, o rei bate lá. Daniel! Daniel! O rei ele era contagiado pela vida de Daniel. O rei poderia nem ter ido lá. Já, quem sabe pensando, já virou um bagaço. Está estraçalhado. Deve estar só o pó. No entanto, o rei foi lá. Daniel! E Daniel diz, não temas, ó rei, não temas, porque o meu Deus, ele enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Amadas, quem tem vida com Deus não é devorado pelos leões. Amém. Amém? Quem tem vida com Deus não é devorado pelos invejosos. Quem tem vida com Deus, aqueles que tramam contra eles, sabe que fim leva? Volta-se para eles as tramas, as calúnias, acaba voltando. O plano contra Daniel se voltou contra aqueles que planejaram. O que aconteceu com aqueles que planejaram? Foram jogados, lançados na cova dos leões. Aqueles que planejaram contra Daniel. Amados, nós precisamos entender que se queremos o extraordinário de Deus, se queremos, precisamos não mudar, ser imutável, a nossa fé, viver com Deus, vida com Deus. Olha, nós precisamos, como eu falei há pouco, decidir hoje, mude. Eu falo testemunho meu, quando eu decidi a ser como Daniel, falei, eu quero ser um Daniel. Esse livro me encheu o coração. E Deus atendeu o meu pedido. E eu tenho mudado. E como eu falei já, ninguém apaga a luz de Deus na sua vida. Amém. Ninguém. Que Deus te abençoe. Guarde esta palavra no seu coração. Vamos ser como um Daniel. Nada, podemos estar lá no mundo, mas o mundo não está em nós. Aleluias. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar e cantar a bênção do Senhor. Senhor, louvado e engrandecido e exaltado continua sendo o teu nome, Pai. Senhor, muito obrigado por este culto, pelos hinos, pelos louvores, pelos versículos isolados, pelo momento de ofertório.
Como é gostoso, Pai, te ofertar. Como é gostoso colocar ali no gasofilácio algo, Pai, como é bom. Amém. Que maravilha que é ofertar a Ti, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo que foi feito neste culto. Amém. E nós pedimos que o Teu Espírito, Pai, aprove, Pai. Tudo tem que ser pelo Teu Espírito, para que receba a aprovação que nós fazemos aqui, Pai. Amém. Receba este culto de coração, Pai. E transforma-nos, Senhor Deus, aquela pessoa que pode estar no mundo, mas o mundo não está em nós. Amém. Como Daniel, Pai, dá-nos essa força, dá-nos essa dedicação, dá-nos, Senhor Deus, essa vontade de te servir cada vez mais. E que nós nunca venhamos a negar o Teu santo nome, Pai. Nunca. Daniel poderia orar escondido, Daniel poderia parar 30 dias de orar, mas ele não negou o Teu santo nome, Pai. E o Senhor mandou o Teu anjo para fechar a boca dos leões, Pai. Amém. Senhor Deus, nós estamos aqui consagrando a nossa vida para Ti. Cuida de nós, Pai. Entregamos em Tuas mãos para a honra e louvor do Teu santo nome. Aleluia. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui em nós e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Seja boa semana. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês.